Bom dia, pessoal! A nossa aula de hoje será uma correção. Eu gostaria que vocês abrissem a apostila 3 na página 70. Vamos lá? Aqui na página 70, nós temos uma charge de Ivan Cabral. Na charge, nós temos os elementos não verbais e os elementos verbais. Os elementos não verbais são carrinho de mão, um garotinho com semblante de desapontado, o seu meio ambiente, que é o meio ambiente que parece que é de uma classe mais baixa, sua roupa está remendada. Então, são as leituras que a gente faz da linguagem não verbal. A linguagem verbal é o pensamento dele, que está escrito: não era exatamente este carrinho que eu queria ganhar. Então, é sobre essa charge que nós vamos responder as perguntas de 1 a 5, ok? Na pergunta número 1, nós temos: qual é o tema central da crítica proposta pela charge? Então, na charge a gente tem um carrinho de mão. Qual que é a função, a efetiva função de um carrinho de mão? Transportar pequenos materiais no trabalho de uma obra civil ou na zona rural. A função dele é para o trabalho. E nós temos uma criança. Então, logo a gente pode deduzir que a crítica dessa charge refere-se ao trabalho infantil. Então, a resposta da número 1 está aí. A crítica central da charge refere-se ao trabalho infantil. A pergunta número 2, explique como essa crítica é construída. A gente pode perceber na charge, a gente vai observar os detalhes presentes na charge. Como eu já disse lá no começo, a gente vai perceber os detalhes não verbais e os detalhes verbais. Por que a criança está desapontada? Porque, como qualquer outra criança, ela queria um carrinho de brinquedo. Então, temos aí na número 2 a resposta. Na charge, uma criança que aparenta estar chateada olha para um carrinho de mão usado para o transporte de pequenas cargas em diferentes tipos de trabalho e diz não ser aquele carrinho que ela queria ganhar. Certamente, a criança gostaria de ganhar um carrinho de brinquedo, não um carrinho de trabalho. A pergunta número 3 é: além da crítica central, a charge chama atenção para a exclusão de um grupo social ainda maior. Que grupo é esse? Como essa crítica aparece? Então, ele está se referindo a um grupo social, a uma crítica de exclusão a um grupo social, ok? Não está restrito apenas às crianças somente. Agora, estamos falando de uma classe social maior, que seria o quê? As pessoas negras, as pessoas pobres, que são vítimas da exclusão social do Brasil. A resposta da número 3, então, é: a criança na charge é negra, se veste de forma bem simples e está com os pés descalços. Essa criança representa a exclusão social de negros no Brasil, vítimas da desigualdade socioeconômica. Na pergunta número 4, nós temos dois artigos, o artigo 4º e o artigo 6º. O artigo 4º nos fala: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos. O artigo 6º são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, com base nesses artigos, tem a pergunta: as situações expostas nas charges trabalhadas neste capítulo seguem o que está escrito na Constituição brasileira? Por quê? Então, a gente pode dizer que não. As charges apresentam realidades bem opostas ao que a Constituição nos garante. Então, tem o descaso com a educação pública naquela charge, e agora nós temos a exploração infantil, uma criança que é exposta ao trabalho infantil. A número 5
fala sobre os temas que abordam as charges deste capítulo. Então, respondendo a letra A. Na cidade em que você mora, você já presenciou algum descaso com a população? Se sim, comente como ocorreu e o que foi feito para resolver a situação. Se não, pergunte a seus familiares se eles já presenciaram e peça-lhes que compartilhem com você. Depois, registre a seguir o que aprendeu. Então, é uma resposta pessoal, uma experiência que você pode buscar com os pais de vocês, com os familiares de vocês, mas aqui eu coloquei um exemplo. Não tem uma solução, mas é um caso que poderia ter acontecido. O exemplo que está aqui para vocês é uma pessoa idosa que mora na zona rural, vem para a cidade para pegar um medicamento na policlínica, posto credenciado SUS, e não consegue ter acesso a tal medicamento. Aí você deveria falar o que foi feito para resolver, né? É um direito que não foi suprido, é um direito constitucional, direito à saúde, que não foi suprido ao cidadão. No caso, o cidadão que é uma pessoa idosa que mora na zona rural, ok? Na letra B, o que é preciso fazer para que os direitos humanos sejam assegurados? Discuta com os colegas e o professor. No caso, essa seria uma questão para discussão. Então, nós sabemos que os direitos humanos são os direitos básicos que todo cidadão deve ter, como, por exemplo, alimentação, saúde, educação, transporte, moradia, enfim, são os quesitos básicos para uma boa sobrevivência. Então, todos os cidadãos devem ter direitos, devem ter acesso a esses direitos, ok? E lembrando que, uma coisa a gente não pode esquecer, lembrando que é necessário também cumprir com os deveres, como, por exemplo, usar cinto de segurança, pagar os impostos, ou seja, não infringir nenhuma lei. Para a gente ter os nossos direitos, nós também temos que cumprir com os nossos deveres. Bom, pessoal, assim termina a nossa aula de hoje. Um beijo para vocês. Até a próxima.